Boa tarde, João, tudo bem? O João Vargas me fez uma pergunta, né? E ele queria saber sobre o relógio radiestésico, né? Então eu vou explicar um pouquinho sobre o relógio radiestésico. O relógio radiestésico, ele tem aqui alguns campos que vão te ajudar no seu processo de pesquisa. Então você tem aqui não, sim, neutro, né? Você tem desequilíbrio físico energético normal, desequilíbrio físico energético, desequilíbrio energético, tem hipo, normal ou hiper. O que é o... Vamos começar pelas camadas mais externas, né? Que é o não, o neutro e o sim. Vamos supor que você colocou aqui no decágono o nome do cliente, ou a foto, ou um pouquinho de cabelo, ou raspa de unha, que são os testemunhos. Né? Se você for um testemunho biológico, você não precisa perguntar, já vai conectar automaticamente. Mas vamos supor que você colocou uma foto, colocou aqui o nome, né, a data de nascimento da pessoa, e aí você vai perguntar, esse cliente está conectado com a mesa? Aí você vai usar esse campo. Se ele falar que sim, né, se o pêndulo apontar para o sim, aqui, então já está tudo certinho, você vai continuar com o processo. Se ele falar que não, você vai deixar mais um pouco de tempo no relógio do decágono e esperar até essa energia se concentrar a tal ponto que ela vai ficar no sim, certo? Se o pêndulo ficar neutro, pode ser que o pêndulo fique neutro, ele não responde nem que sim nem que não. Então você vai esperar mais um pouco, você vai colocar alguns dados a mais e você vai fazer uma nova pergunta até ele falar que sim. Então é assim que você utiliza a parte externa. Estou falando aqui de forma bem objetiva, né? Eu vou abordar com bastante detalhe cada um desses campos, assim, com mais profundidade no curso quando eu terminar de montar ele. Essa outra camada aqui, vocês vão ver que tem aqui desequilíbrio energético, aqui no meio não tem nada, desequilíbrio energético e desequilíbrio físico-energético. Físico-energético à esquerda e energético à direita. Então vamos supor que você, ao fazer a pesquisa com o cliente, você quer saber se esse desequilíbrio ele já atingiu o campo físico ou se é apenas no campo energético. Se o pêndulo apontar no energético, aqui que vocês vão ver que o balanço dele aqui no energético, significa que ainda não atingiu a camada, o corpo físico dele, né, o campo físico. O que isso vai me trazer de resposta? Vai me trazer de caminho. Se ele atingiu o desequilíbrio físico e energético, não apenas energético, então você pode pesquisar, por exemplo, aqui a questão dos sistemas, dos órgãos, das glândulas. Com certeza vai ter algum desequilíbrio nessa parte, entendeu? Então isso vai te ajudar nesse processo de saber. A próxima camada aqui é hipo, normal e hiper. Hipo, normal e hiper significa quando você quer pesquisar sobre os chakras, por exemplo. Se você quer saber se esse chakra está hiperativado ou hipoativado. Se ele estiver hipo ou hiperativado, é apenas uma questão de você saber sobre o andamento, né, a pulsação desse chakra, vamos dizer assim, que é um vórtice de energia. Mas seja hipo ou seja hiper, você vai ter que fazer a harmonização do mesmo jeito, né? A harmonização, o pêndulo girando no sentido horário, né, de acordo com aquela tabela que vem junto com a mesa, que está aqui do lado, inclusive. Então, esse hipo e hiper é para você falar com relação aos chakras. Se ele tiver normal, por exemplo, você quer saber um chakra, e aqui o pêndulo apontar para o normal, por exemplo, eu quero saber o chakra cardíaco da pessoa, por exemplo, aí ele fala aqui normal. Por exemplo, aqui é o pêndulo normal, está apontando para o normal, que é por causa do ângulo do celular, às vezes não dá para ver direito, mas aponta normal, por exemplo. Então, quer dizer que está alinhado, não tá desalinhado esse chakra, está tudo certo. E essas numerações que estão aqui, de 100, 24 e 60, 100 é em relação à porcentagem. Vamos supor que você colocou o testemunho da pessoa aqui no decágono, e aí, de repente, você quer saber quantos por cento esse testemunho é válido. O indicado é que você tem um testemunho de no mínimo de 75% a 80%, se eu não me engano. Então o pêndulo vai apontar que você, por exemplo, fez aqui com o pêndulo, vamos supor que ele apontou aqui para 80%.
Então 80% é o mínimo aceitável, por exemplo, para que esse pênalti seja válido, para que esse testemunho seja válido, perdão. Então aí você pode utilizar ele. Se não, você procura ver um outro tipo de testemunho para sintonizar a pessoa. Esse de 24 aqui é horas e 60 minutos. A pergunta que foi feita é o seguinte: quer dizer que se der 6 horas, eu vou ter que ficar 6 horas harmonizando? O que acontece é o seguinte: o relógio anestésico ele não é utilizado apenas na mesa. Vamos supor que você tem um gráfico, que você vai acompanhar esse gráfico junto com a mesa. E aí o gráfico, quanto tempo eu tenho que deixar esse gráfico, por exemplo? Ele fala que ele aponta aqui 6 horas por dia, por exemplo. Então você vai deixar 6 horas por dia o gráfico. A mesa, a harmonização na mesa é instantânea. Então você praticamente não vai utilizar essa parte de horas. Você vai utilizar apenas essa parte mesmo de minutos, que é até 60. Então quantas vezes por dia eu tenho que fazer essa harmonização com a pessoa, por exemplo? Vamos supor, por quantos minutos eu tenho que fazer tal harmonização? Então você vai fazer, e vamos supor que ele deu 10 minutos. Mas na realidade, gente, quando você faz a harmonização com a pessoa, o processo aqui em si ele já vai ser instantâneo. Você praticamente não vai utilizar no relógio anestésico a horas e 1 minuto, entendeu? A horas e 1 minuto você deixa para você utilizar como um reforço quando você fizer montar um gráfico para a pessoa. Por exemplo, montar um gráfico escape, o 9 círculos, ou o gráfico turbilhão, por exemplo. Então, aí você consulta aqui. Então, esse aqui é um aparato que te dá uma capacidade, né, uma possibilidade de utilizar a mesa como suporte para outras ferramentas. Então, é isso. Você não vai utilizar praticamente dentro da mesa essa parte de 24, até 24, por exemplo, a parte de horas e de minutos. Se você tiver alguma necessidade de acontecer isso de repente, vamos supor que você quer montar algum sistema aqui dentro do Decágono, por quanto tempo que eu tenho que deixar isso dentro do Decágono, por exemplo? Aí você pode perguntar aqui para determinado cliente. Então aí você pode fazer isso. Existem diversas possibilidades de você utilizar, entendeu? E essa parte de baixo colorida aqui são as emissões de ondas de forma. Então aqui você tem verde positivo, o azul, o índigo, o violeta, ultravioleta, branco, verde negativo, preto, ultravioleta, aliás, infravermelho, vermelho, laranja e amarelo. Então essas aqui são indicações das ondas de forma. As ondas de forma têm a sua parte elétrica, magnética e a sua parte eletromagnética. Então você pode, por exemplo, através da altura aqui do pêndulo, do cordão do pêndulo, você pode verificar qual que é a parte elétrica, qual que é a parte magnética e qual parte eletromagnética que você vai ter que harmonizar. Isso aqui é uma questão um pouquinho mais profunda que eu vou abordar com vocês no curso, quando estiver terminado o curso, tá bom? Então basicamente é isso. Se tiver mais alguma dúvida, eu tentei falar de forma bem sucinta e olha que já foram 8 minutos de vídeo. Mas se tiver dúvida, pode falar, pode acrescentar aí que eu vou responder, tá bom? Obrigado.